Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Encontros que Inspiram, um bate-papo entre mulheres empreendedoras, empresárias. Então, se você é mulher e se você tem um sonho, fique aqui porque esse encontro foi feito para você. Antes de rodar a vinheta, curte, compartilha com as amigas, comenta e não deixa de se inscrever aqui no canal. Gente, primeiro episódio do ano e último episódio dessa temporada. Agora só daqui a um tempinho. E para encerrar o ciclo, eu não poderia chamar outra pessoa. Eu tinha que fechar com chave de ouro. E trouxe a Vicky, proprietária do Espaço Vicky, para a gente bater um papo bem legal. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo honrada, né? Ainda mais finalizando a temporada. Muito obrigada, Bá. Estou muito feliz. Vamos conversar, ó, a Vicky, ela é proprietária do Espaço Vicky, da área da estética também, né, do bem-estar. E eu sei que muitas mulheres, acho que a maioria das mulheres, elas querem empreender nessa área da estética. Então, o que a gente puder falar para ajudar, eu acho que vai ser bem, bem valioso esse episódio de hoje. Vocês não sabem, a maioria, né, eu acho que vocês não sabem, mas a Vicky, de formação, ela é engenheira civil, né? Sim. O que te fez mudar de ideia, assim, tipo, vou sair da engenharia e vou ser manicure? Então, a engenharia para mim, eu nunca foi algo assim que eu era apaixonada, sabe? Aquela paixão, desejo, né, de trabalhar na área. Mas eu fiz pelo financeiro a princípio e o que me fez mudar de área completamente foi o desemprego. Eu fiquei desempregada, né? Trabalhei 5 anos na área da construção, numa grande construtora, tudo. E aí eu fiquei desempregada. E aí eu comecei a procurar emprego na minha área, mas nada ia muito, eu não conseguia. Às vezes fazia uma entrevista, mas não ia para o próximo etapa do processo seletivo. E aí eu vi na área da beleza uma oportunidade. Né? Eu falei, vou fazendo, mas a princípio a minha intenção era iniciar na área da beleza e depois retornar para minha, então, formação, né? Que era engenharia, estudei 5 anos e tudo mais. E quando você pensou na área da beleza, a primeira coisa que você pensou foi unha? Foi porque, assim, eu pensei algo que eu conseguia, por exemplo, fazer um curso e já começar a atuar na profissão. Digamos assim, não é, por exemplo, algo, como que eu posso dizer? A sua área, eu sou uma enfermeira, vou fazer uma pós em esteta, alguma coisa, né, não dá, né? Porque leva um tempo, depois tem que, né, exige tem algumas exigências, né? E a unha era algo que eu conseguia fazer e depois já começar a atuar. E aí eu também gostava, eu era muito cliente de alongamento, sempre usei alongamento, várias técnicas. Então eu falei assim, é algo que eu gosto, eu sei que se eu encarar, se eu for para cima, é possível, então vou fazer. E aí foi a primeira alternativa, a princípio, eu já fui para cima, Você já começou com alongamento? com alongamento. Nunca fui manicure, de cutícula e esmaltação. Quando você começou a falar, eu fiquei feliz, será que ela começou com manicure ou será que Não, nunca fiz cutícula e esmaltação. Eu fazia a minha, eu me virava em casa, tal. Mas assim, eu nunca fui manicure de cutícula e esmaltação. Tá. E me fala uma coisa, isso foi quando? Do ano, assim? 2017. Julho, eu fui mandada embora, né? Fiquei desempregada em abril de 2017. Aí fiquei em casa procurando emprego, tudo, naquela insegurança, né? E na época que eu fui mandada embora, minha rescisão foi parcelada em 6 vezes. Então, quando o dinheiro começou a acabar, eu comecei a me Bateu desesperar um desespero, pouco né? mais. E aí, em julho de 2017, eu fiz o meu primeiro curso. Rápido, né? Foi rápido, é. E aí em julho eu fiz o curso final de julho, meio de agosto eu já estava atendendo, pessoas, digamos, desconhecidas, clientes mesmo, Aham. não eram da minha convivência. Eu também tive essa transição, eu não cheguei a ser formada nada, mas quando eu estava no colegial, minha mãe falou que eu não podia ter tempo livre, né, e que eu tinha que estudar. Aí ela me colocou para prestar uma prova, um curso técnico na ETEC, né, pública, e eu também estudava em escola pública, aí eu prestei e, torcendo para não passar, e passei na prova. E olha como é, né, como as mães fazem diferença de filhos homens e mulheres. Eu e meu irmão, a gente prestou. Nós dois passamos. Ele não foi obrigado a fazer. Eu fui obrigada a fazer. Até hoje eu fico, mãe, eu perdi 1 ano e meio da minha vida fazendo um curso técnico que no final não usei pra nada. Mas ela fala, mas pelo menos você estudou, né? Ninguém Sim, te tira. ninguém te tira, mas na verdade são coisas que hoje em dia eu não uso porque eu fui fazer curso de logística. Aí quando eu me formei, eu falei, bom, já que eu fiz 1 ano e meio, né? Me formei e tal, peguei diploma. Falei, eu vou fazer alguma faculdade que tenha a ver com logística. Aí fui fazer comércio exterior. Meu, assim, não tem nada a ver com o que eu gosto. E aí, quando antes da primeira prova de matemática, porque eu odeio matemática,
eu desisti, aí eu cheguei em casa chorando, porque aí tinha o medo, a pressão da minha mãe que pagava minha faculdade, o medo de, de você fracassar mesmo, assim, né? Tipo, de você assumir que você não quer aquilo. É, Cheguei em casa chorando, e aí minha mãe falou: não, calma, a gente vai achar alguma coisa que você goste. E aí a gente começou a procurar, pensei em fazer educação física, medicina, várias coisas, até cair na odontologia. Mas eu tive essa transição e foi rápido também. Eu acho que eu tranquei minha faculdade de comércio exterior em abril, maio, e aí em agosto eu já comecei a faculdade de odonto. mas você sabe que antes da engenharia eu fiz um ano de direito. É? E aí eu também não me encontrei, porque a minha mãe é advogada, né. Então a princípio eu achava, né, idolatrava minha mãe, enfim, então eu achava que minha mãe, né, e eu falei: "Meu, eu vou fazer o direito". E aí eu comecei a acompanhar algumas coisas do direito e falei: "Não é pra mim". E eu sempre gostei muito de desenvolvimento pessoal, sobre sabe, pessoas, Humana, né? humanas. Aí eu falei: "Meu, você quer saber, eu acho que eu me daria bem em psicologia". E comecei a ver a possibilidade de fazer psicologia. Mas aí na época, meu pai que pagava a minha faculdade também falou: "Não, psicologia". Quando eu cheguei um ano depois fazendo direito, falando: "Pai, não é isso que eu quero", nossa, Quis morrer, né? quis me matar. E aí ele fez várias propostas, tipo: "Para de trabalhar, estuda de manhã, de tarde você vai estar livre, troca de faculdades", o problema é a faculdade. Ele não queria aceitar que eu não queria direito. Mas aí também ele falou que psicologia ele não pagaria. Na época eu era noiva do Caio, namorava ainda, aí o Caio tinha uma construtora e falou pra mim assim: "Por que você não faz engenharia? Eu já vou economizar, a gente pretende casar, tal". Meu pai: "Ah, engenharia eu pago". Tanto que eu falei assim: "Pai, mas eu não gosto de conta, eu sou zero exatas, nada". É. E aí meu pai falou: "Escolhe uma faculdade fácil, você já vai casar com o Caio, não sei o quê". Tipo, a importância pra ele, ele só não queria que eu fizesse a psicologia. E aí, por fim, de tanto ele insistir, eu falei: "Direito eu sei que eu não quero, eu vou tentar engenharia", e fui pra engenharia. Aham. Mesmo sem gostar, eu fui e fiz. Acho que foi minha maior prova de resistência. Fazer alguma coisa por 5 anos, 5 anos. você não gosta, né? Não gosto. Ouvi que aí, falando do seu pai agora, mas assim, é uma pergunta no geral. Quando você falou: "Não vou mais fazer, nada a ver com engenharia, eu vou fazer unha", né? Alguém, provavelmente muitas pessoas falaram: "Você tá louca? Como assim? Alguém duvidou de você?" Todo mundo. Eu não tive apoio de absolutamente ninguém. Quando eu decidi fazer o curso, primeiro que eu demorei 2 meses para convencer meu marido a deixar eu fazer o curso. Então eu fui estudando, tal, e ele, tipo, super contra: "Como assim? Estudou 5 anos", tem uma questão de status que É, envolve, né. ego, né? Era muito: "Ai, vai se rebaixar, você estudou assim, tá desesperada". E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E aí eu vivia tipo eu quero isso, daqui a pouco eu não quero mais, daqui a pouco eu quero aquilo, sabe, muito intenso. Então ele achava que era mais um fogo de palha. Então, assim, foi realmente uma luta. E aí, a minha mãe, todo mundo fala: "Sua mãe é uma mãe que, como que eu posso dizer? Que aceita muito, né". Então tudo que eu sempre falei pra minha mãe foi realmente uma mãe que sempre me apoiou. E até nisso ela não era a favor. Então foi muito. Então teve a questão do status, de muita mudança, teve a questão de: "Ai meu, essa menina tá inventando mais uma coisa pra começar e parar". Então assim, não tive apoio de ninguém. E eu vou ser bem sincera, eu sou um perfil até que bem submissa, eu sou uma pessoa muito tipo: "Ah, vou bater de frente, vou fazer acontecer", eu não sou. E eu vou te confessar que eu não sei de onde eu tirei força pra, tipo, enfrentar todo mundo e falar: "Eu quero, eu vou fazer, pronto, acabou". Aham. Né, então assim, levou um tempo pra eu tomar essa coragem, mas quando eu decidi, eu decidi. Eu acho, a gente falou isso no episódio anterior desse com a doutora Maiara, a gente falou muito de Deus, né? E ela falou uma coisa que a gente até no final conversou mais sobre isso, que quando Deus coloca, Deus não vai te mandar um WhatsApp, uma carta, né? Quando Deus coloca uma vontade no seu coração, Uhum. e você não sabe por que que você tem que fazer, nem o que que você vai fazer, mas você só sabe que você tem que fazer aquilo. Eu acho que a única explicação possível é essa. É, você não tem, né. E hoje eu olho, eu não tinha dom nenhum pra fazer unha, né. Eu costumo dizer que as pessoas têm uma imagem distorcida, elas olham e imaginam que eu sou delicadinha, tal. Eu sou muito prática, eu sou bruta, minha mão é pesada. E hoje fazer unha, minha mãe hoje estava no espaço e falou pra mim, eu falei: "Ó, nunca fiz a unha da minha mãe", ela falou: "Deus me livre com essa mão pesada que você tem". E aí, tipo, é isso. E aí eu fui realmente falei assim, foi algo que Deus trouxe pra mim de presente, porque eu não tinha um dom pra fazer unha, né, foi algo que foi realmente desenvolvido. É, a prática, né? É, A prática leva à perfeição. Eu falo que a persistência, né, ela supera o dom. É muito exato, difícil. A mesma coisa na minha área. Se você for pegar um lábio que eu fazia, o primeiro lábio, o segundo lábio que eu fiz, não é que eles ficaram feios, mas ficaram na média, entendeu? Uhum. Não tem comparação com os lábios que eu fiz hoje, porque antes era meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Hoje em dia já tem sei lá quantos mil. Aí Então você você é vai. fechado. É, eu estava comentando.
Uma paciente, uma vez, ela cronometrou, eu fiz em 5 minutos e 43 segundos o lábio dela. Então, antes eu ficava 1 hora. É igual você vai treinando, 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 e a prática leva à perfeição. Eu uso muito uma frase, né, que o esforçado vence o talentoso quando o talentoso não se esforça. É isso. É muito mais, às vezes a pessoa fala: "Ah, mas acho que eu não levo jeito", mas o quanto você tem se esforçado para fazer aquilo, né. É. Eu acho que é muito a questão do esforço, da dedicação mesmo. E eu falei uma frase também agora há pouco, que é, a gente estava falando sobre sucesso e tal, e aí eu falei: "O sucesso, ele tá sempre escondido atrás do que você não quer fazer". Às vezes você fica arrumando desculpa pra: "Ai, eu não preguiça de fazer aquilo, ou eu não sou bom o suficiente". Você fica se colocando crenças que te impedem de ir pra frente, né, só porque você não quer fazer o que tem que ser feito. É verdade. Em algum momento você já pensou em desistir? Ó, empreender é muito difícil, né, a gente vive eu costumo dizer que a gente vive uma montanha-russa. Então o empreendedor não descansa, o empreendedor a cabeça não para, você tá, tipo, num mês já pensando no próximo. Então, assim, a gente passa por alguns obstáculos, mas eu costumo dizer que a gente pensa em desistir, mas na verdade às vezes é cansaço. Eu choro, eu fico triste e tal, às vezes acontece algumas, né, alguns contratempos, mas aí no outro dia eu lembro de todo o meu propósito, de tudo que me fez chegar até aqui, e aí a gente vai ultrapassando, mas assim, acontece, e não acontece pouco. Com Eu frequência. estava conversando com uma empresária, é dona de uma grande agência, né, que a gente tem contato, e ela falou: "Eu tenho vontade de desistir toda semana". E quando a gente conversa com alguém que também tem empresa, a gente tem um alívio que fala: "Poxa, não é só comigo". Foi eu. Porque não é fácil, né, realmente a gente lidar com muitas pessoas, com cliente, né, várias coisas. Então, assim, Envolve muita tenho coisa, né. muita coisa. As preocupações, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Na mesma proporção, assim, digamos que dá muito trabalho, também me dá muito prazer. Então eu assim, tenho, mas não é uma coisa que prevalece, sabe, só alguns minutos, algumas horas e depois eu: "Não, não, espera aí". A É. gente vai colocando na balança e Ó, isso aqui leva pra vida. Se você tá cansado, aprenda a descansar, descansar. não a desistir, né. Exatamente. É isso que separa uma pessoa, um CPF, né, forte de um fraco. É que o forte, ele também desanima, ele também cansa, a diferença é que ele não desiste. É, tem dia que ele tá desmotivado, nem sempre, não é eu costumo dizer que a internet ela, né, as pessoas acham que é um mar de rosas, que tudo é muito perfeito e não é, tem dia que a gente não quer, levantar da cama, mas a gente lembra de todas as responsabilidades que tem, tudo que depende da gente, aí eu costumo dizer assim: "Eu não tenho opção de um dia não querer fazer, de um É. dia não dá", entendeu? Eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, então a gente tem aquelas pessoas, né, que falam: "Ah, hoje eu não tô a fim de fazer", não faz, depende das Depende do quê, né. depende do quê? Exatamente. Eu falo que o bom de chegar num nível, num patamar que você chegou, que eu vou falar com a minha visão, né, você acha que é maior desse ramo hoje de unha, quando qualquer pessoa que eu converso fala isso, pensa em você, né. Você pode se dar o luxo de um dia: "Ah, não quero fazer tal coisa", beleza, não vou fazer. Mas não significa que você não vai nunca mais fazer. Mas Você vai exatamente. dar uma pausa por um tempinho para recuperar o fôlego, colocar a cabeça no lugar, E hoje em dia eu posso, mas nem sempre eu pude, né. e principalmente no começo. No começo eu vejo assim, às vezes muitas pessoas que começam e falam assim: "Ah, imagina, não vou aguentar isso, não vou", e no começo a gente tem que aguentar muita coisa, né. E pensar que isso é por um prazo, daqui a pouco você vai poder, por exemplo, às vezes escutar alguma coisa de um cliente, depois uma outra época você vai poder falar: "Espera aí, eu não quero mais É, atender esse perfil, essa pessoa". Hoje em dia a gente consegue fazer isso com algumas situações, mas antigamente não. é, Então, no início, a gente tem que tolerar algumas coisas, tem que né, aguentar. tem que aguentar. Mas e todo mundo para todas as áreas, por exemplo, eu lembro que quando eu estava no meu primeiro consultório, o paciente ia fazer uma avaliação, né, e aí naquela época você não sabe se posicionar ainda, tanto nas redes sociais, hoje em dia tem muitos cursos que ensinam tal, mas em 2016, 2017 quando eu comecei, não tinha, o digital não era tão forte quanto é hoje, né. E aí eu lembro que eu ia fazer avaliação e as pessoas perguntavam assim pra mim: "Doutora, quanto tempo dura um botox?". E aí você sabe que na segunda bula do medicamento, né, que o botox é um medicamento, tá escrito lá, ele dura, pode variar, né, de acordo com várias coisas, mas de 3 a 6 meses. Só que eu tinha vergonha, porque eu não enxergava valor no que eu fazia. Eu sabia que eu era boa, tal, mas tinha vergonha de me posicionar. E aí quando eles me perguntavam quanto tempo dura, eu falava assim: "Ah, ele dura 6 meses", mesmo sabendo que botox nenhum dura 6 meses intacto. Ele começa a sair com 3 meses e meio, 4 meses, tem vezes 2 meses e meio, mas porque eu não sabia me posicionar,
E é o começo, eu falava, não, ele dura 6 meses. Aí o que acontecia? Não durava os 6 meses, porque nenhum dura. A pessoa não voltava, não me indicava. Isso tudo por aquele medo que te trava no começo, né? É. Hoje em dia é muito mais fácil Trava muito, né? você se posicionar. Sim, com certeza. Você dá curso, né? Uhum. A Vicky, eles têm 2 espaços, né? Um aqui no Carrão e o outro na Rebouças, Exato. né? E além disso, ela dá cursos, né? Quando que você decidiu começar a dar curso, ensinar outras profissionais a fazer aquilo que você fazia? Porque também dá um medo no começo, né? Tipo, será que eu vou ensinar tudo que eu sei? É. Então, na verdade, eu nunca tive essa insegurança de ensinar, mas quando eu decidi dar curso, foi por conta de procura. As pessoas começaram, você não ensina, você não ensina. E eu lembro que quando eu fui para engenharia, eu falava assim, eu não gosto da engenharia, mas eu posso dar curso, dar aula, porque eu sempre tive vontade de ensinar. Desde criança, minha mãe brinca, lá no quintal tinha uma lousa, minha brincadeira preferida era uma sala de aula. Com um monte de bichinho. Tipo isso, giz, lousa, tal. E aí quando eu comecei o espaço, né, meu primeiro espaço, eu comecei atendendo a domicílio, depois montei a primeira unidade, eu comecei a fazer conta. E eu falei assim, poxa, eu conseguiria o que eu tô pagando hoje por mês de produto, se eu me tornar distribuidora, eu vou economizar 50%. Entrei em contato com a fábrica dos produtos. Ele falou, mas para ser distribuidor, você precisa ser instrutora da marca. Aí eu, tá, mas aí na época eu não tinha dinheiro para fazer, porque tinha que dar um dinheiro era revertido em produto, mas era, na época, acho que R$26 mil. Eu tava quebrada. E aí começou a nascer esse desejo, as pessoas pedindo e o dono da marca também insistindo para eu ir fazer. Enfim, ele abriu uma oportunidade para mim e eu fui. E aí quando eu cheguei, eu fui para o Rio de Janeiro, né, que é a fábrica lá, fiz a especialização. Quando eu cheguei no Rio, eu já estava com turma formada. E como eu tinha muita procura e a gente sempre trabalhou muitas redes sociais, eu já cheguei com 4 alunas inscritas. E comecei a ministrar os cursos. Também não tive tanto apoio, porque a ideia era o quê? Olha o que aconteceu com tantas pessoas, algumas que você aprendeu, tal, né? As clientes vieram para você. Aí o que eu pensei? Eu sempre falei essa frase: conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Se tivessem tido essa linha de raciocínio comigo, como eu estaria hoje? Né? Então eu pensei isso desde o princípio. E aí foi quando eu fiz com que todo mundo aceitasse que eu fosse ministrar curso. E aí eu comecei ministrando onde hoje é os atendimentos, né? Eu dava a cada 15 dias, a procura aumentando, aí eram 4, fomos para 5, até 7 alunas, que era o que coube no espaço a princípio. E aí foi quando surgiu o desejo de ter o centro técnico, onde o primeiro foi na unidade do Carrão, né? E a gente começou uma reforma, né? Enfim, 9 meses de reforma também pela fé. A gente começou essa reforma, porque o espaço não tinha nem um ano quando eu comecei. E aí hoje a gente já formou ao longo desses 5 anos 5.700 alunas. Tudo presencial. Agora que a gente vai lançar o curso online, né? E assim, para mim foi realmente um divisor de águas. Eu amo atender, mas ensinar é realmente a minha paixão, sabe? Eu me encontrei numa sala de aula. E é bom para as mulheres que estão assistindo, que elas vão se inspirar nisso, que você foi para o presencial, agora está indo para o digital, porque no digital você consegue escalar mais, né? Exatamente. Porque no presencial você tem um limite, você é um ser humano, você é um robô que pode ficar lá 24 horas por dia ensinando, né? Então tem essa questão de você ter uma visão e falar, não, vou continuar com o presencial que seja, mas eu vou para o digital porque eu consigo atingir um número maior, né? Maior, Mulheres. E não com menos esforço, né? Mas que não exija tanto do seu físico, né? Porque você grava uma vez, enfim, 2, vai renovando depois. E aí você consegue atingir mais pessoas, né? Para receberem seu conteúdo, automaticamente ajudar outras pessoas. Por um preço mais em conta, geralmente, né? Porque não tem aquela carga que o presencial tem. Porque hoje em dia, por exemplo, eu tenho alunos que vêm de outros estados, outros países, mas não é todo mundo que tem condições de vir pagar passagem, estadia, né? Então, fora o custo do curso, né? Então, a gente vai conseguir atingir um público maior, né? E o digital te ajudou muito nisso, né? Você é muito forte no digital, né, Vicky? No Instagram, né? Agora que a gente tá indo pro curso em si, mas no Instagram... no Instagram, meio de divulgação. De divulgação, sim. A gente costuma dizer que o Instagram foi a vitrine, né? Então, assim, a gente começou... na verdade, no início foi uma forma muito intuitiva. As redes sociais, eu comecei a me divulgar, impulsionar, né? No Facebook e tudo. Depois veio o Instagram. E aí, automaticamente, depois de um tempo, eu
não estava conseguindo as clientes que eu atendia a domicílio quando eu comecei, quando eu montei o meu primeiro espaço, elas não vieram como eu imaginava. E aí, num desespero, eu compartilhei com meu marido, né, tipo: "E agora? Acho que eu dei um passo maior que minha perna, montei o espaço, os clientes não estão vindo". E aí foi quando, numa pesquisa, se não me engano, no Google, ele falou pesquisou lá como captar clientes, e tal, e ele começou a fazer alguns cursos, né, do mundo digital, e ele falou: "Meu, dá aqui as redes sociais pra mim que eu vou te ajudar". E aí ele começou a me ajudar nas divulgações, tudo, e aí a gente foi crescendo depois disso, né, Depois de trabalhar. com as redes sociais. Eu acho que o primeiro curso presencial que eu dei também foi justamente assim, eu compartilhava, não entendia nada de marketing, né, eu falo que acho que tem gente que já nasce com um pouco É. desse feeling, né, Uhum. que é natural. E aí comecei a compartilhar e quando vi a primeira aluna, aluna não, né, possível aluna: "Como que você faz isso?". E aí eu dava a dica, então, por exemplo: "Que preenchedor você usa para fazer isso?". Aí eu: "Como que você faz essa técnica?". Aí depois eu comecei a ver que vários profissionais começaram a me trazer, problemas, intercorrências. "Ah, eu fiz uma olheira e ficou com bolsa, como que eu resolvo?". E aí eu falei: "Meu, se eu ajudo as pessoas e não tem como você ajudar tão bem no direct, né, e identifiquei uma dor ali das profissionais, eu vou dar o curso". Eu lembro que a primeira turma da imersão, que foi porque antes disso eu já tinha dado o curso presencial 2 vezes com uma colega, e também a turma era lotada, mas aí veio a pandemia, depois eu casei, engravidei, parei e tal. Quando eu decidi voltar, que foi no começo do ano passado, em 2023, eu fiquei com medo, eu falei: "Mas será que eu vou ter, né, aluna o suficiente?". Aí o Michel falava assim: "Claro que vai, as pessoas não te procuram para te pedir dica no Instagram? Claro que você vai". Mas mesmo com medo, ele me ajudou, falou: "Não, vamos fazer uma estratégia de lançamento, assim, bem básico também". E aí eu só enxerguei a capacidade que eu tinha quando a gente planejou esgotar as vagas em uma semana, e em 6 horas a gente esgotou as 10 primeiras vagas. Aí você se assustou. Aí eu falei: "Caraca, né, tá ficando bom". Aí a gente fez uma divulgação em cima, a gente entregou tudo, tal. Depois de 2 meses eu não queria lançar a segunda turma, que aí de novo eu desconfiando de mim: "Ai, mas será que vai conseguir lotar?". Mesma coisa, acho que em 2 dias, um dia, a gente lotou, a terceira turma também, em menos de uma semana a gente lotou, e eu acho que às vezes a gente duvida muito da nossa capacidade, né. A gente entrega as coisas de graça, né, e eu penso assim, quando eu comecei, ninguém me dava nada de graça, você ia pedir, imagina, eu lembro, hoje em dia eu não passo mais isso, mas eu pedia direto ajuda para outras profissionais do Instagram, sei lá: "Que preenchedor você usa? Que curso foi esse que você fez?", e ninguém me respondia. Aí quando eu parei e pensei, falei: "Não, se eu ensino as pessoas, ajudo de graça, e se eu começar a cobrar e entregar mais do que eu posso?", né, É. acho que é uma boa. É, a gente subestima o tempo inteiro. Eu vou Tempo falar inteiro. por mim, né, porque eu com digital ou com curso online, até então, tipo: "Meu, será que vai vender? Será que não sei o quê? Será que vai ter procura?". Então e fora, assim, que eu sou uma pessoa muito controladora. E aí eu acho que, tipo, será que no digital eu não vou ter o controle, não vou ter aquela lona para eu pegar na mão? Então, assim, Será que eu é vou conseguir aprender bem? um conflito interno, né, mas a gente costuma dizer assim que o medo ele tá um passo da execução, tipo, É, a primeira vez que eu for fazer, eu vou já falar: "Não, espera aí, já venci mais essa, né, é. então vamos". E eu falei, o medo ele é bom, porque gente corajosa demais também não é bom, né, mas quando ele te limita de fazer alguma coisa, já começa a ser ruim, né. Então, beleza, que nem eu, tem gente que tem medo de gravar vídeo, né. As minhas alunas, como a maioria está começando agora, elas têm muita vergonha. Então: "Ai, não quero gravar vídeo". E na imersão eu pego muito no pé, eu falo: "Meu, vocês têm que gravar vídeo". O Instagram, ele é um cartão de visita, e elas: "Ai, mas eu tenho medo de não saber falar, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, eu tenho". Mas se a gente viver com medo, a gente não faz Exatamente, nada, né. verdade. Aquilo da prática leva à perfeição serve também para isso. Se eu pego o vídeo meu de 2016 gravando, eu trabalhava numa clínica de popular, né, na clínica pop, e eu gravava vídeo de touca, sabe aquelas toucas descartáveis? Com um jaleco todo, eu falava: "Meu, como que eu fazia? Que coisa feia". Mas na época, ninguém se julgava também, eu não estava nem aí. Se eu não tivesse começado lá, eu não ia ter essa facilidade que eu tenho para gravar vídeo hoje, para fazer talvez o encontro, né, em lidar. Todo mundo começa com medo, mas se der medo,
vai por medo mesmo. Eu sempre falo assim: "Ah, se você tem medo do que as pessoas vão falar, nem pergunta". É. Entendeu? Tipo, porque aí às vezes a pessoa vai falar: "Ah, eu acho que ficou bom mais", esse mais acaba É. te dando uma chateada, então nem pergunta. Nem pergunta. Faz e acabou. Faz o seu melhor e, É isso mesmo. né. E eu também tô tentando mudar aquela coisa do antes feito do que perfeito, né. Aham. Então vamos fazer, e aí eu com o tempo a gente Vai aprimorando. aperfeiçoando, vai aprimorando, exatamente. Isso mesmo. Então é assim, em nenhuma área eu acho que vem um manualzinho pra você ir seguindo. Bom, eu tenho o Caio que me ajuda em toda a parte de gestão, estratégia da empresa, eu sou mais o operacional. Eu sou mais mão na massa, tudo, e ele é mais a estratégia. E quando a gente decidiu, crescer, ter a segunda unidade, aos pouquinhos eu fui aprendendo a delegar. A gente fez amizade com o dono do Outback, e aí ele começou a compartilhar como que funcionava dentro do Outback, que tinha o sócio operacional, que era alguém que tinha passado por todas as etapas da empresa. E eu comecei a ver algumas ações de colaboradoras minhas que se encaixavam num perfil que era importante para mim, que era legal para minha empresa. E aí mesmo a gente na primeira unidade, eu comecei a delegar para peças-chaves dentro da empresa, que é a Natália e a Tamara. Que são capazes São de segurar a capazes, bronca. exatamente. Então, por exemplo, a gente cresceu, aí eu dava curso e a operação continuava, os atendimentos continuavam. Então, quando eu estava atendendo, eu estava ministrando o curso, no andar de cima, eu já comecei a delegar algumas funções. Ó, se tiver algum problema com alguma cliente, é assim que você vai agir. Você vai direcionar as manicures para fazer isso, tudo. E elas começaram a fazer isso com muita excelência, até melhor do que eu em alguns pontos. E aí eu comecei a ver uma oportunidade de crescimento, de entregar um espaço para elas, por exemplo, gerenciarem, confiança, né. E aí fui fazendo isso por alguns meses. E aí foi quando surgiu, o desejo da gente montar uma segunda unidade, eu chamei as 2 e falei: "Ó, eu quero montar uma segunda unidade, eu vou dar para vocês tocarem, vocês topam?". Que é a minha sócia operacional, vocês vão entrar como líder, dependendo do desempenho que vocês tiverem, a gente vai dar a sociedade para vocês. O Outback tem que ter um investimento e tudo, mas elas entraram sem nada, só com a mão de obra mesmo. Trabalho, né? E aí eu comecei a fazer isso e deu super certo, né. Às vezes eu fico 40 dias sem aparecer na unidade da Rebouças E elas e elas tocam perfeitamente, assim, a empresa super se paga, traz retorno, a equipe bem alinhada, né. Então, assim, isso foi me permitindo crescer. Então, assim, eu dou conta, mas porque eu tenho uma equipe por trás de mim, né. Eu tenho o Caio, que cuida de toda a parte de atendimento, parte comercial, marketing, captação de clientes, e tenho as minhas, né, meninas que me ajudam na parte da operação em si. falando do Caio, né? Eu acho um ponto importante que aqui é um encontro para mulheres, né? Empresárias, tá? Empreendedoras. Mas acho importante a gente tocar nesse assunto de mulheres que decidem empreender junto com o marido, com o companheiro. Muitas vezes a gente começa sozinha, mas a gente chega num ponto que a gente fala daqui para frente, é o que você falou, eu preciso de alguém Pra me ajudar. para me ajudar, porque eu sei que não dá para eu entender de tudo sozinha. Então, você que fica mais no operacional, assim como eu, na faculdade, na vida, não tem alguém que ensine a gente a administrar, que ensine. Então, a gente precisa de alguém de confiança. E quando a gente vê que a gente tem um parceiro do lado que sonha os mesmos sonhos que a gente, eu acho que a gente tem que agarrar mesmo essa oportunidade. Como que é para você empreender assim? Como foi a decisão primeiro? Então, a decisão veio com uma necessidade, né, quando a primeira vez, assim, que o Caio entendeu que fazer unha era bom, eu lembro até hoje, quando a gente começou, eu comecei com a unha, a gente tinha acabado de passar por uma falência, né, em 2015 a gente perdeu tudo, tipo carro, casa, estava numa fase bem difícil. E aí o Caio vendia água, sabe, garrafa de água, garrafinha, galão, tal. E aí eu comecei a fazer unha e toda semana, no domingo, a gente sentava e fazia a conta da semana. O que vai pagar, o que vai segurar, o que não sei o quê. E aí eu lembro que na primeira semana que eu fechei 2.000 e pouquinhos, né, assim, acho que eram uns 2.500, R$ 2.600, ele olhou e falou: "Nossa, você fez tudo isso em uma semana de unha?" Aí eu falei: "Fiz". Ele falou: "Você acha que você vai conseguir fazer a mesma coisa na próxima semana?" Eu falei: "Acho que sim". E aí eu falei: "Pela minha agenda, vou". Aí ele já falou: "Nossa, então o negócio é bom", né. E aí em 2, 3 semanas eu já fazia o que eu ganhava como engenheira, tá, detalhe. E aí quando eu abri o espaço, eu me assustei que as clientes não vieram na proporção que eu imaginei que elas viriam. E aí um dia ele chegou no espaço, aí foi quando ele pegou e falou: "Ah, o negócio, eu vou te ajudar. Dá o celular pra mim, né, do atendimento", que ele falou: "Onde você tá errando?" Eu falei: "Eu não consigo responder. As clientes mandam mensagem, eu não respondo, quando Tem fico o que dia ter, inteiro não. trabalhando com a mão,
Quando eu vou responder, elas falam: "Ah, já marquei com outra pessoa, você demorou demais". E eu não tinha condições de ter uma recepcionista, alguém para responder. Ele falou: "Então deixa o celular comigo, mas finge que é você que tá respondendo". Falei: "Tá bom", né, tem aquela coisa do homem e tal, né, como eu vou Tem mulher que se sente meio acuada, às vezes. exato. E aí ele ficou na água e com o celular. E aí ele começou a me ajudar muito, a agenda começou a encher, ele trabalhando a questão do marketing, tudo. E aí isso foi mais ou menos no meio de março de 2018. E aí quando foi em maio, a unha já estava indo muito bem, já estava dando um retorno, o espaço em si se pagando, sobrando um pouco. E aí ele pegou e falou, eu falei pra ele: "Meu, por que que você não vem pra me ajudar? Tá muito difícil pra mim, porque eu sou recepcionista, manobrista, eu tenho que me A desdobrar". famosa eu presa, né. Então, tipo, eu não consigo, né. E aí aí automaticamente a gente começou a fazer conta, falou: "Não, o negócio é bom", aí ele começou a vir pra empresa, né. E aí ele deixou uma pessoa cuidando da água, da empresa da lojinha de água que a gente tinha montado, depois ele acabou se desfazendo, tal, e aí ele começou. E nisso, ele começou a estudar sobre marketing, divulgação, e ele também foi se encontrando. Então, da mesma forma que eu me encontrei na unha, ele se encontrou também, Na no administração. marketing, isso, na gestão, né. Então, assim, hoje ele fala: "Eu nem me imagino fazendo outra coisa". Então, de obra também, ele se encontrou no marketing e, assim, todo o crescimento do Espaço Vic, eu costumo dizer que o coração do meu negócio é o Caio, né. Talvez se ele não tivesse entrado na empresa comigo, o Espaço Vic não seria nada do que é hoje. Então é uma junção, né, a minha operação, aquela coisa que ele fala: "Eu não tenho medo do trabalho, eu vou pra cima", mas se eu não tivesse um estrategista por trás de mim, eu não teria crescido o que a gente cresceu. E visto as possibilidades, porque às vezes você está muito na operação e te impede de ter uma ampla visão, né, "Mas espera aí, como que dá para isso? Como que dá para aquilo?", né. Então, assim, ele, querendo ou não, por fora da operação, ele conseguia ter uma visão diferente da empresa, né, que foi o que me possibilitou a crescer. A mesma coisa lá na clínica. Eu fico muito no operacional, então, teve época de eu atender 20 pacientes num dia, 26 pacientes num dia, e como que eu vou pensar em outras coisas, pensar em um colaborador, em marketing, qualquer outra coisa, se eu tô o dia inteiro no operacional, né. E aí, quando o Michel entrou, foi uma coisa que casou muito, né, porque ele nunca foi do ramo da beleza, né. Ele tinha outras empresas, mas nada a ver com a beleza. E aí, quando ele entrou, ele até se questionou, ele falou: "Meu, mas é só mulher, será que", porque lidar com mulher é mais difícil do que lidar com homem, eu acho, né. "Será que vai dar certo e tudo mais?", mas eu falo assim que foi a junção perfeita, porque eu sou aquela parte de ter as ideias e de criar, mas pela minha falta de tempo eu não consigo pôr a mão. Executar, E aí ele, além dele ficar no executar, no planejar, ele começa a ir, por exemplo, tem alguma coisa que ele não entenda, por exemplo, tecnologia, né, que não é o nosso forte. Mesmo que ele não saiba fazer, ele vai buscar alguém que exato. saiba fazer. E aí ele fala: "A gente não precisa saber fazer tudo, mas a gente precisa saber mandar as pessoas fazerem aquilo", né. É que nem eu, tenho várias ideias: "Ah, eu queria dar um curso assim, assim", aí eu falo para o Caio, ele vai atrás de tudo. Ele fala: "Posso ir atrás?", me chama: "Posso ir atrás?", eu falo: "Pode". É, Às vezes ele vai tão rápido que chega na hora eu fico: "Não, mas calma, super rápido demais, tipo, você imaginei daqui um tempo". Ele: "Não, você mandou ir atrás, eu fui. eu fui atrás". A mesma coisa do encontro, a gente estava numa reunião, aí surgiu a pauta, né, reunião com o pessoal do marketing e tal, e aí ele falou: "Não, em menos de acho que 2 semanas, já estava tudo pronto, esquematizado". Eu falei: "Gente, mas rápido assim?". "Rápido assim, vai e faz". Aí marca o dia, marca tudo, coisa que antes eu ficava meses para colocar em prática, porque me tomava muito tempo, é uma coisa que adianta, ajuda muito, né. Uhum. E eu acho que muitas mulheres elas têm às vezes é importante a gente falar isso, porque muitas mulheres têm às vezes a ajuda do marido, mas elas não falam justamente para passar essa imagem de Ela faz tudo sozinha, de faz tudo sozinha, né. Mas fazer tudo sozinha uma hora cansa, né. cansa. E assim, eu acho que isso não, como que eu posso dizer? Não tira o mérito dela, Não. tipo, valorizar. E eu vejo muita gente assim, tipo, as não pede ajuda para o marido, as não quer ter alguém do lado, porque quer que o mérito seja todo dela, né. Então eu acho que isso impede, às vezes a pessoa fica travada ali, porque ela não pede ajuda. Eu conheço profissional da área da saúde que fala que não tem marketing. "Ah, quem que faz os posts, quem que não sei o que lá". "Ah, sou eu que tenho". Só pra não E aí no falar. fundo a gente sabe que tem uma agência, não que ok, a ideia pode ser da pessoa, mas a gente sabe que tem pessoas que executam aquilo, mas a pessoa, pra se engrandecer, Se fosse feio, né, tipo: "Ah, vou contratar é. associada", não.
É ótimo você ter tempo para descansar. A gente estava falando sobre isso antes da gravação. É ótimo você poder ser uma mulher que não fica ali o tempo inteiro fazendo tudo. Você poder se dar você poder descansar nos dias de hoje é um luxo. Às vezes eu me pego, por exemplo, deitada com meu filho ou descansando, aí eu penso, não, eu tinha que estar trabalhando. Às vezes eu abro no Instagram e vejo pessoas, sei lá, falando, ai, trabalhe enquanto eles durmam. Imagina, você tem que dormir também. Claro, quando você está diante de um projeto, então, por exemplo, vou lançar um curso online. Se eu tiver que trabalhar até 1 ou 2 da manhã, beleza. Agora, você colocar isso como, ai, se você trabalhar 2, 3 da manhã, você vai ter o que eles não têm. Mas também você não é, você morre com 30 anos tem burnout. Né? Quando você tem um propósito de alguma coisa que você tem que executar breve, aí você se dispõe, mas quando não, já executei, fiz o que eu tinha para fazer, vou descansar, porque a energia feminina, ela pede isso, né? A mulher, ela precisa deixar ser mulher e deixar o homem fazer o papel de homem. Sim, eu falo muito isso, né, tipo assim, de deixar meu marido ser o anfitrião que cuida, né, então às vezes a gente tem aquela coisa, que a mulher tem que ser forte tudo, mas a gente precisa deixar o homem fazer o papel de homem, né. Então eu e o Caio, a gente tem várias combinadas dentro da empresa, então a gente não faz nada um sem o consentimento do outro. Sem o aval. Tipo, a gente costuma dizer que, um reino subdividido não prospera. Então se eu não tô de acordo, a gente não faz, se ele não tá de acordo, eu não faço. Cada um tem o seu departamento, tipo, ele não se intromete na minha operação e eu não me intrometo no marketing, nas meninas do atendimento, lá do WhatsApp. E aí, se eu tenho alguma coisa, eu falo pra ele, as meninas do atendimento fizeram tal coisa que eu não gostei, não achei legal, comunicaram de forma errada. Aí eu passo pra ele também. Então, a gente vai colocando algumas regras também pra gente conseguir cada um ter seu espaço. E automaticamente não interferir a vida do casal, né? Porque senão leva pra casa. Tem que saber separar, né? Tem. E acho que uma coisa importante para quem empreende em casal é isso, é você saber que na empresa vocês são sócios e não levar, acho que essa para mim é a parte mais difícil, não levar as desavenças da empresa para casa, né? Tem que ter muita inteligência emocional para você saber separar. Então, se eu falar uma coisa que afete ele no trabalho, ali é a Bárbara sócia, não é a Bárbara mulher. Chega em casa, é difícil, Tem que separar? Antes não, depois de um curso que a gente fez ano passado de inteligência emocional, a gente começou a saber. Ainda tem momentos que a gente, não vou falar que não é perfeito. Não, é difícil. Mas a gente eu acho que as minhas brigas conjugais são a maioria por causa de trabalho. Tipo, eu e ele casal não tem briga, mas assim, quando envolve... E assim, eu sou mais tranquila. O Caio já é mais líder, mais, sabe? Então, tipo, eu não me interfiro muito no espaço dele, mas ele vira e mexe e dá uma interferida no meu. E aí como eu sou mais paciente, eu acabo segurando um pouco mais as pontas, né? E aí tem hora que ele vê, aí eu espero o nervoso passar, aí eu vou falando, poxa, não é legal, não sei o que, você não precisava ter feito isso. Mas não é perfeito também, mas a gente tenta separar os setores da empresa pra gente não ter briga conjugal. Separar o que cada um vai fazer. A gente teve um problema uma vez na empresa, que alguma das meninas do comercial, elas me perguntaram um assunto de uma paciente. A paciente quer fazer isso, quer saber se você consegue dar um desconto. E aí eu falei para ela, não consigo, né? Porque é pouco procedimento para a gente dar um desconto. Talvez se ela fechar mais procedimentos, a gente consiga melhorar o valor. Depois de uns 2 dias, a gente estava em casa, eu e o Michel, e aí ele falou, fulana tá perguntando isso, no particular dele. Eu olhei e falei, mas ela já me perguntou isso, eu já falei que não. E é importante a comunicação dele me perguntar, porque se ele fala sim pra contadora... Já é uma briga, né? Porque, como assim? Eu falei, não, é importante essa comunicação, acho que comunicação é tudo. Tanto na vida pessoal, quanto quando você decide empreender em casal. Em casal. É importante. É importante. E não trazer pra casa é a tarefa mais difícil. E assim, querendo ou não sei vocês, mas eu e o Caio, o assunto é trabalho. É 100% a empresa. Mas você sabe que eu e o Michel... Ainda tem o Léo, né? Então, mas eu e o Michel, a gente tem um combinado. Claro que não dá pra seguir sempre esse combinado, mas quando a gente chega em casa, que a gente tá com o neném, a gente não fala de trabalho. Não fala. Teve um dia que a gente chegou, a gente colocou o Léo pra dormir, era 11h20 e pouco, 11h25. E a gente sentou pra conversar, ele falou, vamos falar sobre trabalho? Eu falei, não, dele, só até meia-noite. Eu falei, não. Antes de dormir ainda? Não. Aí começa a falar sobre outros assuntos, no final, cai em trabalho. Resumindo, ele dormiu, eu dormi era 00:30, ele acordou 3 horas da manhã, ficou com insônia, porque eu sou assim, se eu deito, eu durmo, eu desligo. Ele não, ele fica pensando no trabalho. Ele ficou acordado, pensando, aí eu falei, tá vendo? Não é bom chegar em casa e ficar muito de trabalho. Pra relaxar.
Se precisar sair para jantar ou falar alguma coisa de trabalho assim, a gente fala em casa, principalmente quando tá com o Léo, a gente não pega no celular, assim, a não ser que, né, fica do lado, mas se chegar uma mensagem importante, mas a gente evita ao máximo falar de trabalho, né? Porque aí vem as brigas, né? Sempre, acaba, né? É. Gente, agora, ó, para encerrar aqui, Vicky, compartilha pra gente, com a gente, um erro que você teve no início ou recente, enfim, um erro que você acha que você olha para esse erro e você fala, nossa, se alguém tivesse me falado isso, eu não ia errar. E que se você pudesse compartilhar com essas mulheres que estão ouvindo a gente, fala, olha, não erre nisso. Tô te avisando que eu errei e tudo bem, a gente aprende com os erros, né? Nem todo erro, no final, a gente tira uma lição. Empreendedor é assim, né? Você erra, você vai tirar uma lição valiosa daquilo. Mas se você pudesse falar, olha, não vamos por esse lado, porque eu fui, não deu certo, o que você falaria? Bom, eu acho que a gente pode confiar nas pessoas, mas não confiar tanto. É muito amplo eu falar assim, não confia nas pessoas. Mas sabe aquela coisa assim da gente delegar e não largar, sabe? Porque às vezes a gente delega e fala, tá bom, a pessoa vai fazendo. Tem que delegar e conferir. Tem que delegar e conferir. E eu até hoje, assim, eu tenho que ficar me cobrando, porque eu confio demais nas pessoas, eu acho que elas vão fazer com excelência, e aí eu delego. Aí quando eu vou ver, não tá sendo feito, ou uma vez a gente passou por uma situação, assim, quando eu fui ver, tava tudo errado, e assim, por sorte, não tomou uma proporção maior, e foi justamente por confiar demais, que a pessoa estava fazendo toda a parte correta, tal. Então, assim, é sobre isso, é delegar, a gente tem que ter isso, delegar, conferir, ir treinando as pessoas, depois de um tempo, beleza, a gente confiou, a pessoa tá fazendo certinho, mas sempre dá uma conferida. Depois de um tempo, vai lá e olha, dá uma desconfiadinha, vai olhar, não é que desconfiar da pessoa, mas as pessoas falham, né? Não são máquinas. Então, eu acho que isso é algo que eu ainda tô aprendendo bastante, mas era um erro que eu cometia, assim, constantemente, de delegar e largar. Achar que as pessoas iam sempre fazer da forma que eu ensinei, ou como começaram a fazer, iam fazer sempre. Então eu tô sempre me policiando para não fazer, né, cometer esse erro sempre. Olha, se eu pudesse dar uma dica que eu errei e às vezes ainda me pego errando em alguns momentos nisso, não seja boazinha demais. Saiba separar o profissional do pessoal. Porque às vezes como a gente passa mais tempo com as colaboradoras do que com a nossa família, às vezes a gente cria laços afetivos, né? E aí você começa a deixar de ser empresária e tomar mais o lado amiga, o lado mãe, de querer abraçar, de querer dar oportunidade. Mas as pessoas não pensam duas vezes antes de... Vou falar uma coisa meio grosseira, mas de enfiar a faca nas costas, né? Então, a gente tem que saber separar, sim, o profissional do pessoal e, olha, amigos, negócios à parte, dentro da empresa, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque é a minha empresa, é o sustento da minha família, e mais, gosto de você do mesmo jeito, e acho que deixar as coisas mais profissionais, principalmente no começo. É muito difícil. Quando a gente é pequeno... Ou às vezes você nem é, mas você se acha pequeno e você trata todo mundo como se fosse seu amigo. E, na verdade, no final, a pessoa não vai pensar em você, ela vai pensar nela. E é muito difícil. Quando a gente começou, e era pequeno, né? E as pessoas vão sendo muito próximas, né? Eu lembro que, assim, eu levava as pessoas pra minha casa e tal. Eu também. Né? E festa, feriado, e tal. E aí, depois você vai crescendo. E aí você tem que agir como empresa. Deixar de ser o salão pequenininho, entendeu? Para se tornar realmente uma empresa, ter posição de empresária. Aí eu lembro que quando a gente começou a implantar os processos dentro da empresa, as pessoas mais antigas de casa eram as que mais falavam que não ia dar certo o processo, que mais não cumpriam o processo. Que provavelmente queria falar mal de vocês. Aí eu falei assim, e aí a gente fala, poxa, né? Porque a gente está deixando de ser uma empresa, digamos assim, uma pessoa só, e se tornando realmente uma empresa. Então é uma fase difícil também, essa transição, porque aí fica aquela coisa, quando não tinha isso, era diferente, agora que está crescendo, tá... Mas a gente passa por isso. Mas aí depois a gente vai, né, amadurecendo essa ideia também, vai passando. Que eu falo assim, que as atitudes que a gente tem, elas nos levam até um nível. Quando você quer subir de nível, você tem que ter outras atitudes. Exatamente. E quando você quer subir mais, você tem que ter outras atitudes. Você acredita que eu ouvi de colaboradoras, e não vou nem falar funcionária, porque era realmente uma colaboradora que começou ali do comecinho comigo, falar, é difícil para quem te viu
no primeiro consultório, que eu não vou nem falar que era uma clínica, porque não era, era só eu, te ver onde você está hoje. Não que isso seja ruim onde você está hoje, mas é difícil para a gente te ver assim e aceitar isso. Ou seja, a pessoa, eu comecei do nada, do zero, contratei a pessoa, ela começou a trabalhar comigo. Quando ela me viu crescer, ao invés de crescer junto, ela não aceitou, ou seja, não ficou feliz com as conquistas, não aguentou. E aí uma pessoa que você deu tudo de si, no final te decepciona, né. E eu acho Joga uma sementinha pra, tipo, ficar fazendo você pensar: "Mas será que eu pensar. mudei? Será que eu sou uma pessoa ruim só porque eu cresci, porque eu tô tratando minhas colaboradoras como colabora", e na real não, na real eu fiz o que tinha que ser feito, Exatamente. né. É, Mas é isso, não sejam boazinhas, né, para mulheres demais. é verdade. Gente, muito obrigada. Queria agradecer vocês, quem ficou até aqui. Vicky, queria agradecer a Eu que presença. agradeço. Fiquei muito feliz que deu certo. Ai, obrigada. E acho que as mulheres que estão assistindo vão tirar insights valiosos. Espero que a gente tenha agregado de alguma forma na vida de vocês, né? E é isso. Um bom 2024 para vocês. Que esse ano seja repleto de realizações. Confiem no seu potencial, confiem em você. Não dependam da motivação de ninguém. Acreditem que esse ano vai ser um ano maravilhoso. Antes de ir embora, curte, compartilha com as amigas, comenta, escreve aqui se você teve alguma lição, algum aprendizado legal que possa agregar na sua vida pessoal ou profissional. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigada de novo Ai, imagina, eu que agradeço. e um beijo. Até mais. Tchau.